Fala galera, meu nome é Hudson, estou aqui para apresentar para vocês o projeto de extensão aqui do curso de Engenharia Química da UNERP e ensinar um pouquinho para vocês o que é o átomo, né? Que é aí a partícula fundamental da matéria. Ao decorrer da apresentação eu vou apresentando para vocês. Como eu disse para vocês, né, o átomo é a unidade básica da matéria, ele constitui a vida e tudo que existe ao nosso redor. O átomo, como diz a palavra, átomos, vem do grego, né, que significa indivisível, ou pequena partícula. A estrutura geral que tem no átomo, que ele é composto, são prótons, que eles possuem, vamos dizer assim, uma carga que teoricamente pode se caracterizar como positiva. Os elétrons, que ele é o oposto do próton, que ele é a partícula que, vamos dizer assim, negativa do átomo em questão. E a gente tem as partículas que são neutras, que são partículas que não têm carga nem positiva nem negativa, como os elétrons e os prótons. E essas partículas, elas interagem entre si para formar o que a gente está chamando de átomo. O núcleo do átomo, que a gente conhece, só vão ter duas partículas, os prótons e os nêutrons, só. Que contém toda a massa do átomo que a gente conhece e que vai caracterizar o átomo com peso ou com algum tipo de massa, que é a matéria que a gente conhece. Os elétrons, eles fazem parte de camadas um pouco mais distantes do núcleo. Essas camadas aí são divididas em eletrosferas, que a gente chama, que ela foi descoberta aí posteriormente com os nossos cientistas Niels Bohr. E com o tempo ela foi crescendo aí, a ideia com os estudos, que é uma das partes fundamentais do átomo que a gente mais estuda. O modelo atômico, como eu disse para vocês do Niels Bohr, ele surgiu a partir de estudos. Esses estudos eles foram necessários com o decorrer da história para saber como que a matéria se comporta. Começando com John Dalton, que ele propôs um modelo atômico que se chamava modelo bola de bilhar, que é um modelo atômico onde o átomo seria considerado uma bola maciça e indivisível. Com o decorrer dos anos, em 1898, Thomson, J.J. Thomson, ele trouxe para a gente a ideia de que o átomo seria como um pudim de passas, onde teriam cargas positivas e negativas. Ele trouxe a ideia de cargas positivas e negativas para o átomo, que a gente já conhece. Logo, caindo por terra a ideia de Dalton de que o átomo ele seria uma esfera indivisível. Ao decorrer do tempo, veio Rutherford, que trouxe a ideia de modelo atômico planetário, onde existe aí uma eletrosfera no átomo que a gente conhece, dizendo assim que as partículas negativas, como eu disse anteriormente, que são os elétrons, eles estariam mais distante do núcleo atômico, onde estaria composto só por partículas positivas, que seriam os prótons. Ao decorrer dos anos, com o avanço tecnológico, com o estudo foi possível descobrir que o comportamento dos elétrons ele era diferente em determinadas situações. E veio Niels Bohr com a ideia de eletrosfera, de camadas e núcleos nas eletrosferas onde ficavam os elétrons. O que ele propôs? Ele propôs que cada elétron ele ficava em um subnível de energia das camadas do átomo. E isso possibilitou um estudo um pouco mais aprofundado dos átomos e da natureza em si. Em 1926, Erwin Schrödinger, ele propôs que os elétrons eles não ficavam mais em eletrosferas combinadas, eles não ficavam mais ordenados em eletrosferas, eles se comportavam de maneira
análoga a uma ordem. Eles eram literalmente desordenados. Ao mesmo tempo que você media o elétron em uma posição, ele estava totalmente em outra. E isso possibilitou com que o estudo do raio-x, o estudo de radiações fossem mais possíveis. E até mesmo da mecânica quântica aí, surgindo com esse estudo da eletrosfera diferente do que propôs Niels Bohr. E agora algumas questões para vocês. Por que é importante estudar e compreender os modelos atômicos? E aí, conseguiu entender? Então, como eu disse, a estrutura do átomo e os modelos atômicos, eles têm diferentes modelos em qualquer tipo de estudo, desde Dalton até Schrödinger. E cada um deles, com o avanço da tecnologia, propôs e mostrou para a gente que o comportamento atômico ele é totalmente diferente em todos eles. Mas todos estão estudando os átomos e todos dão respostas diferentes para a gente. Então, o estudo deles propõe para a gente que é capaz e que é possível a gente ter diferentes comportamentos até mesmo da matéria. Então, galera, bora lá para o segundo exercício. Como os elétrons influenciam as propriedades químicas de um átomo? E aí, descobriram? Então, como eu havia dito, os elétrons eles dão características um pouco mais específicas para o nosso átomo. Os elétrons, unidos às camadas eletrônicas, eles classificam muitos tipos de sais, muitos tipos de matéria que a gente conhece, por eles orbitarem diferentes tipos de elementos. Logo, eles orbitam o núcleo em regiões chamadas camadas, que são as camadas eletrônicas. Eles determinam as propriedades de um átomo e a capacidade de formar ligações. As camadas seguem modelos específicos, que são os modelos atômicos, desde Bohr até Schrödinger. Bom, galera, essa foi a minha apresentação do que da Química, do nosso projeto de extensão aqui da UNERP, do nosso curso de Engenharia Química. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos, e é isso.